Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Marcos 1, do versículo 1 ao versículo 20. E então diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas. No decorrer do seu doutrinamento, ouvi: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto a não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, e 60, e a 100 por um. E acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: A vós outros vos é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se, e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: Não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantes são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo, antes de pouca duração, em-lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra. Logo se escandalizam. Outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação, a riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que ouvem semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por um. Bom dia. A leitura que foi colocada na parábola do semeador é uma das passagens bíblicas, juntamente com a parábola do joio e do trigo, que me intrigam na palavra de Deus, me intrigam na vida de Jesus. Me intrigam por quê? Porque Jesus as explica. Embora para muitos de nós, para o nosso coração, ao lermos, né, o texto, ou a primeira parte do texto, já fica claro do que está se tratando, do que Jesus está dizendo, né? Jesus ainda assim explica. É perguntado sobre o que significa e ele explica a questão. E quando nós lemos a explicação, nós ficamos aqui a pensar o que mais temos a falar sobre isso, porque a explicação já veio do próprio Cristo. O que nós podemos mais a dizer sobre o que Jesus falou? Não é mesmo? Jesus já deu o sermão, ele deu o exemplo e explicou o exemplo, ou seja, é fato consumado, já não há mais nada a que se colocar em cima disso. Mas o fato é que já ouvi diversas mensagens e pregações sobre este texto e muitas vezes focamos naquilo que é onde a semente caiu e, em geral, se transforma aqui falando assim, há 4 tipos de pessoas. E ali vamos ler e perceber e vamos falar em cima de 4 tipos de corações ou de 4 tipos de pessoas, pessoas que recebem a palavra, mas que não vivem de acordo com a palavra, pessoas que dão as costas à palavra e etc. E aí vai se qualificando acerca de as vários personagens que nós vemos e sempre se pergunta em qual deles nós vamos nos enquadrar, se o nosso coração é de pedra, se o nosso coração é aquele em que é raso, em que é aquele que se enquadra no caminho, em que o maligno vem e rouba a palavra que nós ouvimos, e em qual personagem nós nos identificamos. Na maioria dos casos, na maioria das vezes em que se ouve essa parábola, se foca nesse ponto. Se foca no terreno,
Não é verdade? Em que tipo de terreno a semente caiu? Eu tenho 37 anos de idade e sempre que eu ouvi essa parábola, sempre que eu ouvi alguma mensagem sobre isso, sempre o foco da mensagem, não sei se algum irmão já ouviu outro, mas sempre o foco da mensagem é sobre o terreno. O terreno em que a semente caiu. Qual terreno o irmão é? Qual terreno você que está presente aqui hoje é? Se você é um bom terreno ou não. Mas o fato é que a parábola do semeador não tem nada a ver em si com o terreno. O foco de Jesus não é mostrar o tipo de terreno, mas Jesus aqui quer mostrar a função do semeador e falar sobre fruto. Ele não está querendo citar aqui os tipos de pessoas. Ele está querendo nos mostrar da necessidade de semear e de que haja frutos. Este é o foco desta parábola. É semente e fruto. Não tem nada a ver com o tipo de terreno, mas tem a ver com a semente e o fruto. E fica claro para cada um de nós que o papel do semeador é lançar a semente. Quando nós pensamos em semear, nós temos, hoje em dia, pensamos em um trator, em uma máquina agrícola, em que ela vai já preparando o terreno, vai arando o solo, preparando todo o solo, tornando o solo macio, bonito, né? Fica aquele terreno limpo. E aí depois vem uma outra máquina a jogar sementes. Nós temos um pouco dessa imagem hoje em dia na cabeça, de uma máquina, de uma grande máquina ali, ou até uma pessoa, mas com algum tipo de máquina, mesmo que seja manual, a lançar sementes, a colocar sementes. E, por vezes, na quinta onde meus pais têm, eu já vi várias vezes, né, a plantar, lá no Brasil, o que se planta mais nos pequenos sítios, nas pequenas propriedades, é a mandioca ou o aipim, dependendo da região em que estamos no Brasil. E eu vi várias vezes na quinta dos meus pais se plantar lá o aipim. E coitado da pessoa que planta, porque o aipim não tem semente. A mandioca não tem semente. É plantado pelo ramo. Então se tem que quebrar os raminhos e ir colocando em cada buraquinho na terra, fazendo pequenos buracos e ir colocando. Não tem erro, não tem problema. E aí fica aquela fileira certinha da plantação. Ou o milho, em que fazemos também aquele suco no meio da terra e vamos ali jogando as sementes do milho. Só que com o milho já acontece algo engraçado. Se formos de forma manual, um grãozinho de milho ou outro cai fora daquele suco. E aí temos aquele milharal com a carreira certa e temos, às vezes, do lado, temos uns 2 ou 3 subindo ali fora da linha certa. Por quê? Porque a semente caiu no lugar errado. E ela vai brotar, ela vai germinar. A ideia que Jesus está passando para os seus ouvintes é a ideia de um semeador que tem uma grande sacola ao seu lado, pendurada ao seu corpo, e ele vai pegando com as mãos as sementes e lançando na terra, porque na época de Jesus era assim que era feita a semeadura. E ao se lançar na terra não se tinha aquelas fileiras corretas, mas as sementes iam brotando naquele campo. E como o semeador não tinha controle de onde iria cair a semente, muitas vezes as sementes caíam no local errado, e não só naquele campo preparado. Quando Jesus fala isso, me deixa a impressão de que o semeador, ou a tarefa do semeador, é simplesmente lançar a semente. Ele não tem controle de onde a semente vai cair. O que me deixa a ideia de que nós
devemos lançar a semente, mas nós não devemos prestar atenção exatamente aonde ela vai cair, mas nós lançamos a semente por onde quer que nós estejamos andando e passando. A tarefa do semeador é lançar a semente apenas. E aí o que fica na minha mente, na minha ideia, é lançar aonde quer que nós estejamos. Porque eu não sou agrônomo, eu não sou engenheiro agrônomo, eu não estudei o solo, eu não sou geólogo, eu não sei, eu como semeador, eu não sei se aquele solo é fértil ou não. A minha tarefa é jogar a semente. Que semente é esta? O que Jesus quer dizer para nós sobre esta semente? E ele diz, a semente é a palavra. A semente é a palavra. E aí nas palavras do apóstolo Pedro, quando Jesus pergunta assim, vocês querem ir embora também? Quando muitas pessoas abandonam Jesus e ele pergunta, vocês querem ir embora também? O apóstolo Pedro, apenas se vira para Jesus e diz, para onde nós iremos? Porque só tu tens as palavras de vida. Então a palavra gera vida. Por isso Jesus é muito sábio na hora de dar esse exemplo, colocando a palavra como sendo a semente, porque a semente gera o quê? Vida. E a palavra também gera vida, e vida eterna. Portanto, essa parábola não é a parábola simplesmente do semeador, mas é a palavra de uma semente que dá frutos. Nós somos levados simplesmente, às vezes, pelos títulos que são colocados dentro da Bíblia, mas, na verdade, a parábola não é a parábola do semeador, a parábola é da semente que dá fruto. Porque o interesse final é que essa semente gere vida, gere alimento, gere abundância, gere fartura. Essa é a intenção, é isso que devemos focar. E o semeador, ele está focado exatamente nisso. Ele está focado em que estas sementes deem fruto. Qual é a intenção de se lançar uma semente ao solo? Para que ela dê fruto, para que ela renda, para que ela gere vida, para que ela gere fartura, para que ela dê alimento. Então, a semente é simplesmente a palavra. E o que nós devemos deixar por onde quer que nós passemos é a palavra. Se nós formos ao livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver ali a história do o chamado primeiro mártir cristão, que foi um jovem, um homem chamado Estevão. E é interessante que esse homem, ele foi escolhido para ser um diácono. E a tarefa do diácono era simples. Era simplesmente distribuir alimentos às viúvas, aos necessitados da igreja. Ele não foi chamado para outra coisa. Se nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que vai mais ou menos pegar ali a história de Estevão, vamos ver exatamente isso. Ele é escolhido como apóstolo, ou seja, para fazer a obra de ação social da igreja. Mas ele não se limita a isso. Ele começa também a pregar, a falar. É preso por pregar o evangelho. É questionado. E aí, irmãos, se nós formos olhar o argumento de Estevão em sua defesa quando ele está preso, ele dá uma aula de Velho Testamento. Uma aula, é um capítulo inteiro do Atos dos Apóstolos, com Estevão falando sobre toda a história do povo de Israel, sobre Deus, sobre como que Deus livrou o povo de Israel, escolheu o povo de Israel e vai até Jesus Cristo. Ele dá uma aula. Um rapaz, um homem simples, que foi escolhido com outra função, mas que tinha a palavra de Deus, que tinha a semente na ponta da língua. E eu já disse, até aqui mesmo algumas vezes, que nós ainda estamos chegando na época do Mundial, né, de clubes.
Muitos de nós falamos a escalação completa da nossa seleção nacional, inclusive os reservas. Sabemos toda a lista dos 23 convocados. Não sabemos? As mulheres talvez não, mas os homens sabem. Eu me lembro às vezes, e essa semana na minha casa teve um pouco disso, quando o meu time joga contra o time da minha esposa, e aí a gente começa a brincar e eu logo falo com ela, você não sabe nem o seu time? Aí ela fala assim, eu sei que tem um jogador lá que tem esse nome. E aí eu falei para ela uma outra vez, esse jogador já foi embora, não joga mais no seu time. Mas ela gosta do time dela. Coitada, né? Mas é interessante, irmão, que o fato é que nós decoramos coisas que são tão inúteis. São tão inúteis. Sabe por que são inúteis? Nós sabemos dos 23 convocados na hora do golo. O narrador não vai falar quem fez o golo? O nome? Não vai dizer a idade, a altura, tamanho? O repórter ali, ele sabe tudo da vida do jogador. E vai dizer tudinho pra gente. Na hora da narração do jogo ali, o repórter, o narrador, ele vai falar tudo. Em qual clube joga, quantos anos tem, por onde passou, de onde veio, qual era o nome do pai, da mãe, qual a esposa, se tem filho, se não tem filho, eles falam tudo para cada um de nós. Então não precisa decorar. Decoramos cada coisa inútil. Agora fala aí, quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Peraí, eu sei que o primeiro é Gênesis. Depois... Sabe, irmão? A palavra, a semente não está na nossa mão para ser lançada. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a semente não está na nossa mão para ser lançada. É lançado técnicas, e hoje em dia tem várias técnicas de evangelização. É lançado por nós técnicas de evangelização. É lançado por nós estratégias de evangelismo. É lançado pelas igrejas atrações para atrair as pessoas até o templo, até o culto. E aí se faz um culto de rock and roll, um culto para surfista, um culto para skatista, um culto para homem, um culto para mulher, um culto para criança, um culto para adulto. E vamos fazendo um monte de atrações dentro da igreja para atrair as pessoas, para chamar a atenção, mas falta semente. Falta a palavra. Porque não adianta ter atração, não adianta também prepararmos todo o terreno e não termos a semente na mão. Por isso que eu digo que o foco de Jesus não é o terreno ao contar essa parábola, mas é sobre a semente e sobre o que a semente vai produzir. Porque o que Jesus está dizendo a questão é lançar a semente. Vai ter semente que caiu pelo caminho, vai ter semente que caiu no meio das pedras, vai ter semente que vai cair no meio de outras plantas, vai ser sufocada, vai ficar fraca, vai ficar sem raiz, vai ser roubada. Mas não importa, o importante é que há sementes que vão cair em terra fértil, em terra boa, em terra produtiva, e essa sim é que interessa ao Criador, essa sim é que interessa a Cristo. É terra que produz um a 30, o outro a 50, o outro a 100. O que Jesus está falando é de produção, é de continuidade. E aí quando nós vemos sobre a semente, sobre a geração da vida, e eu disse que o apóstolo Pedro fala isso, revela isso, ao ser perguntado, e a palavra de Jesus gera a vida. O apóstolo Paulo replica isso, repete isso, ao dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz.
essa semente viva gera vida. E é uma lei da ciência chamada biogênese. Isso significa que somente vida pode gerar outra vida. Somente a vida pode gerar outra vida. Da onde vem a semente? De uma planta viva. De uma planta que é viva. De onde vem a nossa semente? De nós, que somos vivos. Se não houvesse quem pregasse, as pedras clamariam. Mas Jesus não quer pedra. Jesus quer que vida gere vida. Senão ele não deixava essa incumbência de pregar o Evangelho para cada um de nós. Ele deixava a incumbência para as pedras. Seria mais fácil. Porque a pedra ia fazer o serviço. Se Deus desse a ordem para a pedra, vai lá e prega o Evangelho, a pedra ia fazer o serviço. Mas nós, vai lá e lança a semente. Não, ali, aquele coração ali, Senhor, é um solo pedregoso. Vai lá e lança a semente, meu irmão. Não, Senhor, aquele local ali é um local que tem muitas plantas já. Ali vai nascer e vai ser sufocado. O semeador pensou nisso? Não. Ele pensou em lançar a semente. A obra do semeador. Hoje, nas igrejas batistas se comemora o dia do pastor. E aí também uma coisa interessante. E quem em geral mais prega na igreja, traz a mensagem, é o pastor. Não é verdade? Quem mais ensina ou traz a palavra é o pastor. E aí começamos também nós a sentarmos, a ouvirmos, e a sentarmos outra vez, e a ouvirmos, e pensar, o semeador da igreja é o pastor. O semeador da igreja é o pastor. E aí começamos a descansar. Começamos a querer apenas aprender. Há uma coisa que ficou muito marcada na minha vida, que foi o momento que Deus me chamou para ir para o seminário. Porque eu me achava um jovem, e eu tinha 18 anos, eu me achava um jovenzinho, assim, muito imaturo, e sem saber nada da Bíblia. Eu não conheço Bíblia. E aí, quando Deus me chamou para ir para o seminário, eu fiquei assim, tá bom, eu vou ficar 1 ano indo na escola dominical todo domingo, para aprender bastante, para depois no outro ano, na minha época, se passar vergonha se chamava pagar mico. E aí eu falava assim, para não chegar no seminário e pagar mico. Porque o seminário, eu olhava e pensava, seminarista, todo mundo é fera em Bíblia. Sabe tudo. Eu vou chegar lá e vou passar vergonha, porque eu não sei nada. E aí, de repente, no primeiro domingo, após eu ter sentido aquilo, Deus falando no meu coração, no primeiro domingo em que eu fui na escola dominical, sentei lá, um grande amigo meu, professor, estava dando aula, e ele era seminarista, e ele abriu lá a revista da escola dominical, começou a dar, e vamos estudar o profeta Isaías, capítulo 6, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, tá bom, Senhor, eu entendi que é agora, né? Depois de 1 ano, não. Porque nós costumamos tentar adiar aquilo que Deus quer que a gente faça. E eu cheguei lá e descobri que os seminaristas também não sabiam nada de Bíblia. E fiquei feliz, falei, oba, não vou passar vergonha. E saí lá do seminário e falei, não sei nada de Bíblia. Como é que eu vou pregar? Porque na minha cabeça eu falei, que seminário é esse que passou tão rápido? Eu não sei nada, não aprendi nada.
nós temos sempre essa capacidade de tentar nos diminuir ou botar alguma desculpa à frente, de tentar colocar algum empecilho. Mas o fato é que a semente está na nossa mão, basta lançá-la. Eu não sei se eu contei aqui mesmo, há algum tempo atrás, mas a minha mãe me contava uma história que uma senhora tinha um marido não crente e sempre insistia que esse marido, para que ele fosse à igreja. Mas esse marido nunca queria ir à igreja. E essa senhora gostava muito do pastor e da pregação que o pastor tinha na igreja, mas o marido não aceitava de jeito nenhum ir à igreja. Até que um dia, sabe-se lá por que, o marido decidiu e falou assim: tá bom, você tanto está insistindo que eu vou à igreja. E chegando à igreja, naquele dia, o pastor tinha saído, foi pregar a outra igreja. E ela já ficou preocupada, pensando: meu Deus, e agora? E colocaram um pregador lá que era o irmão mais simples da igreja. Daquele que falava: nós fomos, nós viemos. E ela se preocupou ainda mais e pensou: meu marido, um homem que tem faculdade, meu Deus, vai ouvir isso. Ele vai sair daqui dizendo que eu sou louco de ficar aqui na igreja ouvindo isso. E ele pegou e abriu a Bíblia e falou: vamos ler, irmão, na genealogia. E Adão gerou, e não sei quem gerou, e viveu tantos anos, e gerou, e botou na genealogia lá e foi lendo. E a irmã tão preocupada que ela nem ouviu a mensagem. Só ficou a orar. Quando os dois estão na sua cama a dormir de noite, o seu marido encosta nela, catuca e fala: meu bem, o que foi? Eu estou pensando, eu fui na igreja, né, contigo, e eu estou pensando aqui uma coisa. Aquele homem lá estava falando aquelas histórias que um gerou o outro e morreu, e depois o outro veio, viveu tantos anos. Ela: meu bem, e pensando: lá vem bomba. E aquele senhor virou-se para ela e falou assim: se esse pessoal todo morreu e foi para o céu, eu não quero ficar no inferno, eu quero ir para o céu também, eu vou me converter. O fator principal está na semente. A palavra de Deus é a semente. E a semente, onde é lançada, e aí deixa claro no texto isso, onde quer que ela caia, ela vai nascer, ela vai gerar vida, porque é a palavra de Deus, é a palavra de Deus aonde cai dá vida. Agora, o fato do terreno germinar, não germinar, durar pouco tempo, aí é com o ser humano. Aí realmente são os tipos de ser humano, o tipo de coração que a pessoa tem. Mas a palavra de Deus sempre gera vida. Sempre. Por isso o apóstolo Paulo fala para Timóteo assim: Timóteo, pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo. Pregue a palavra, pregue a palavra. Em bom grego é querusso, tu logos, pregue a palavra. O tempo todo. E aí ele fala: seja a tempo ou a fora de tempo, ou na linguagem de hoje, sendo em tempo oportuno ou não. E aí nós fazemos o que também? Não está na hora ainda. Deixa ele quando ele me der uma abertura, eu falo. Meu pastor foi um homem que eu aprendi tanto na vida. Ao longo de 22 anos, como meu pastor, foi um homem que eu aprendi tanto, em que eu ia na igreja para participar de um casamento, a celebração de casamento, e no final da mensagem do casamento, o pastor Fanini virar e falar: quem quer aceitar Jesus, levanta a mão e vem aqui. Eu falei: casamento, pastor. Quem vai aceitar Jesus no casamento? Ele pregava a palavra, e a palavra sempre gera vida. Uma outra palestra que eu ouvi do pastor Jeremias Pereira, ele disse que não sabe por que cargas d'água, um pastor que ele teve, se me recordo bem, parece que um parente de um membro da igreja era feiticeiro, era macumbeiro. Era um feiticeiro conceituado na região.
e faleceu. E um parente desse feiticeiro era membro da igreja. E fizeram então lá aquele momento de funeral na capela mortuária, no cemitério. E como havia um parente desse pastor que era membro da igreja, o pastor foi até lá. E o auditório estava cheio, esse feiticeiro era muito conceituado. E aí, esse pastor foi até lá e deram a oportunidade para que ele falasse alguma palavra. Ele foi lá, pegou o microfone, e perdão da expressão, mas ele usou essa expressão. Olha, para mim, alguém para ser pai de santo ou macumbeiro tem que ser no mínimo burro. E quando ele ouviu aquele pastor falar, meu Deus, o que ele está falando? Estava cheio de feiticeiros naquele lugar. E ele começou a falar e pregar naquele funeral, e no final tinha uns 100 entregando a vida a Jesus. É a palavra que gera vida. É a palavra que gera a vida. Seja em tempo oportuno ou não. Lá no Rio de Janeiro, há um bairro chamado Bangu, Moça Bonita. E aí, ali havia a primeira igreja batista em Moça Bonita, em que na frente da igreja havia um cemitério. À frente da igreja. E o pastor teve uma brilhante ideia, quando a igreja ainda era bem pequenininha. Nós vamos abrir, quando houver funeral, quando houver velórios aqui, vamos abrir a igreja para as pessoas poderem tomar uma água, um café aqui dentro. As pessoas ficam na porta do cemitério aqui, um calor, é o bairro que faz mais calor no Rio de Janeiro. Se na praia está 40 graus, em Bangu está 50. E aí, ele abre as portas da igreja para que aquelas pessoas comecem a entrar. E aí, algumas pessoas estão chorando lá dentro da igreja e começam a rezar, a orar. E ele, aquele pastor, espertamente começa a aconselhar aquelas pessoas. A palavra tem que ser semeada. Porque em uma hora ela vai cair numa boa terra. E aí, como eu estava dizendo, em jogar a responsabilidade da semeadura apenas no pastor, é interessante que ele diz que a semente germina e dá fruto. A semente germina e dá fruto. Então o nosso papel é dar fruto. Que mesmo que alguém tenha semeado no nosso coração e a plantinha cresceu, a semente deu vida, e hoje, se eu sou boa terra, eu vou dar frutos, eu vou gerar mais vida. Então eu vou começar a jogar as minhas sementes também. Porque é isso que uma planta faz. Ela própria lança as suas sementes. Quando ela morre, joga as suas sementes no chão. E Jesus também fala sobre isso. Se o grão de trigo não morrer, caindo na terra, não morrer, não gera nada. Agora, se ele morrer, gera fruto. Ou seja, se eu caindo na terra, se eu não morrer para este mundo, eu não dou fruto. Agora, se eu morrer, se eu crer em Jesus, eu começo a dar fruto. Se eu morri para mim mesmo e vivo para Cristo, eu começo a dar fruto. Então a tarefa aqui, querido, é dar fruto. A semente foi lançada por algum pastor, por algum pregador em nossa vida, em nosso coração, por algum irmão da igreja. Alguém que chegou até você e falou: vamos à igreja esse domingo comigo? A semente foi lançada algum dia na sua vida por alguém. E aí agora, se você morre para o mundo e começa a viver para Deus, você também passa a ser semeador, ou seja, começa a lançar as suas sementes. Jesus disse: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Ou seja, a tarefa vai sendo repassada de geração
em geração. A vida vai gerando vida. É um ciclo que não pode ser interrompido. Eu não vou questionar que tipo de terra você é. Eu não vou aqui fazer um apelo no seu coração para falar que tipo de terra você é. Se transforme em outra terra, deixa Deus preparar o seu coração. Não, eu vou dizer que você saia daqui lançando a semente e dando fruto. Eu vou te implicar, eu vou te incomodar para que nessa manhã nós saiamos daqui lançando a semente. Assim como um dia pastor José ou outros pastores que passaram na sua vida lançaram sementes dentro do seu coração, dentro da sua vida. A nossa tarefa agora é sair daqui com a nossa bolsinha do lado. E aí é interessante que a maioria dos crentes há um tempo atrás andava assim, com a Bíblia debaixo do braço. Hoje em dia é um telemóvel no bolso. Bem antigamente era assim. A gente andava com a Bíblia debaixo do braço. E não tinha Bíblia pequenininha. Era só a Bíblia grande. Hoje em dia tem Bíblia até o tamanho do bolso. Mas, enfim, que nós saímos daqui com a palavra nas mãos. Que nós saímos daqui com essa semente a ser lançada. Ah, mas fulano não se converteu. Aí não é tarefa sua. A tarefa sua é lançar a semente. E muita semente. Quanto mais você semear, mais você vai colher. Uma 30, uma 50 e outra 100. Mas vai dar fruto. Porque a boa terra está por aí. A boa terra está por aí. E o que interessa é que possamos dar frutos. O que interessa a Deus é que nós lancemos a semente da palavra de Deus nos corações. E aí a minha reflexão para cada um de nós hoje é exatamente essa. Por onde quer que você passar, por onde quer que eu passar, que estejamos sempre com o nosso saquinho cheio de sementes a serem lançadas. Ah, pastor, mas eu não sei nada de Bíblia. Meu irmão, se for no princípio criou Deus os céus e a terra, lança. Se for o Senhor é meu pastor e nada me faltará, lança. Ou melhor, todo crente sabe, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lança! Joga! Porque há de encontrar uma boa terra em algum momento. Feche seus olhos, curva sua fronte. Eu queria que tu pudesse meditar nisso agora, sobre o papel de ser um semeador, o papel de lançar essa semente, que é a palavra de Deus, nos corações. Ah, não sei onde é que essa sementinha caiu. Ah, meu irmão, quando você voltar, você vai ver o campo cheio, pronto para colher. E dando fruto. As árvores dando fruto. Porque caíram na boa terra. Uns, infelizmente, não entendem, ou entendem, vão embora, ficam felizes, aceitam, depois murcham, depois caem. Mas o que interessa é o bom, a boa terra que dá fruto, que cresce, que frutifica, que vai adiante. E são essas que vão ser colhidas por Deus no final. Ore agora e peça a Deus ousadia para lançar sempre a semente. A tempo ou a fora do tempo. Mas lança a semente.
obrigado, Senhor Deus, por nos dar este privilégio, Senhor, sermos cooperadores de Deus, quando obra e trabalho que tu tens deixado à Igreja, que é o trabalho de fazer discípulos em todas as nações. E nós sabemos, ó Deus, que és tu aquele que dás o discípulo. Conforme Paulo também escreveu, ele plantou, outro regou, mas é Deus quem dá o crescimento. E nós te agradecemos ao Pai do Céu porque um dia trabalhaste nos nossos corações e nos levaste a receber essa semente e ela tem dado fruto nas nossas vidas. Pedimos, Pai do Céu, que abençoes cada um que aqui está e que tem essa semente já gerada no seu coração, mas também, Senhor, te rogamos por aqueles que têm ouvido mais recentemente esta palavra, Senhor, esta boa nova da salvação, esta boa nova de que o Senhor ama qualquer pessoa, Senhor, independentemente da sua condição, do seu pecado, do seu distanciamento, da sua crença ou não. O Senhor ama, Deus é amor, mas o Senhor estende a mão da salvação, Senhor. E nós pedimos, Pai do Céu, em nome de Jesus, que toques naqueles que estão no nosso meio, que ainda não tomaram essa decisão de aceitar, de receber Jesus como o seu único e suficiente Salvador. E neste dia, nesta hora, Senhor, o teu Espírito toque nos teus filhos e faça com que a semente que é a tua palavra e que aqui nos foi apresentada possa brotar, possa gerar nova vida. E a tua palavra diz que aquele que está em Cristo, nova vida é, nova criatura é, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que tu estás a fazer isso agora mesmo. Senhor, toca com o teu Espírito no coração de cada um de nós. Não apenas daqueles que já receberam a semente e que a podem espalhar, mas também daqueles que hoje estão a receber essa semente nos seus corações. Toca nas suas vidas. Em nome e por amor de Jesus. Falar só das primeiras, que nós não terminamos ainda o nosso público, mas vai ter um pouco de poesia. Cremilda Simões escreveu o poema Dia do Pastor, um acróstico. Deus em Jesus sempre chamou servos eleitos a trabalhar para o seu campo pronto a ceifar almas preciosas a quem salvou. Ide e pregai a todo homem, fazei discípulos em todo o mundo, dores, pecados, seus males profundos, com o meu sangue não mais consomem. Assim falando ensinareis toda a verdade que em mim ouvistes, todo o amor que em mim sentistes, com alegria de certo ireis. Dizendo isto com ousadia, pelos vales, pelas nações, cumpris a ordem sem restrições que vos mandei naquele dia. Ouvi, ó povos pelas distâncias, a boa nova do amor de Deus. Ímpios, justos, crentes, ateus, sejam quais forem as circunstâncias, podeis vir todos, sem distinção, trazendo todas as vossas faltas, as mais pequenas, as maiores, as mais altas, todas, porém, em confissão. Arrependidos em humildade, caminhareis para o perdão. Aos pés da cruz, em contrição, Cristo vos dá Deus de bondade. Sós não estareis. Eu prometi estar convosco todos os dias. Sois luz do mundo, pois alunias com o Evangelho que te investi. Terás o Espírito Consolador,
que esforça e dá sabedoria. Em seu poder, vai, anuncia de Deus a graça, seu grande amor. Ontem, para sempre, hoje também. Deus é o mesmo, nunca falhou. Sinceras preces, sempre escutou, aqui, ali e mais além. Regozijai-vos sempre na esperança de que, servindo, Deus é louvado em corações entronizados por fé, amor, perseverança. Eu sei que a hora já vai longa, mas nós vamos aproveitar para chamar ainda aqui o nosso pastor, o pastor da nossa igreja, o pastor José Pedro de Sousa. Devemos também chamar a irmã Cláudia. Ele tem sido o semeador desta igreja há muitos anos e ela tem sido uma ajudadora e semeadora também. Dar graças a Deus pelo trabalho que eles têm feito, pela semente que têm avançado, alguma dando fruto. Felizmente eu posso ter o prazer e o orgulho de ser fruto de uma semente lançada pelo pastor José Pedro, que nos tem habituado, tal como Josué, ter como lema, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso eu queria também chamar o João e queria pedir a alguém que fizesse favor de chamar a Digênio para que pudéssemos orar por eles, dando graças por aquilo que o Senhor tem feito na vida deles, dando graças por aquilo que sabemos que o Senhor está a fazer e, acima de tudo, rogando por aquilo que o nosso Pai do Céu vai ainda fazer, usando-os ao seu serviço. E todos somos semeadores, como ainda esta manhã o pastor Wilson nos disse. Eu vou convidar o semeador Gilda, José, para chegar aqui à frente, por favor, e nos poder dirigir numa oração final e pedir aos irmãos que pudessem fazer o favor de ficar de pé e pedir ao pastor Gilda que nos dirigisse numa oração, rogando pela vida. Então, eu tinha deixado de ficar esta parte do pastor decidir, ele decidiu, portanto, a Cristina, podíamos pedir à Cristina que chegasse aqui à frente, também o pastor Wilton, a Ana Paula e ao Tiago Marques, que também está a fazer um seminário. Vamos orar então, irmãos. Pai, nós queremos te louvar, Deus. Nós queremos te glorificar, pois em Cristo nós vemos o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. E não só deu a vida por nós, mas também nos concedeu vida, Pai. E como a tua palavra diz, Senhor, o Senhor tem chamado alguns para apóstolos, alguns para profetas, outros para mestres e também pastores. Deus, eu posso testificar diante do Senhor da alegria, satisfação que nós temos de ter o pastor José, junto com a irmã Cláudia, a pastorear a nossa vida cá em Portugal, Senhor. Nós te louvamos, pois sabemos que são muitos anos, anos de labor, de semeadura, desafios, mas o Senhor tem dado muito mais do que frutos, Deus. O Senhor tem dado frutos e frutos que permanecem. Esse é o objetivo, na verdade, Senhor. Que nós possamos, então, como igreja, Deus, darmos frutos e frutos que permaneçam. Mas ainda orando, Senhor, pela vida do pastor José, pela vida da irmã Cláudia, Deus, que recentemente o pai do pastor faleceu, veio estar com o Senhor nesse momento. Nós oramos, Deus, que o Senhor fortaleça espiritualmente, fisicamente, abençoe a saúde de ambos, ó Deus, que eles possam continuar, Senhor, avivados, a pastorear esse rebanho que o Senhor concedeu a eles. E nós não somos fáceis, Deus, a gente dá muito trabalho para o nosso pastor. A gente pede, Deus, por essa chegada de novos irmãos, que o Senhor abençoe, que o Senhor continue dando paciência, que o Senhor possa dar a eles, ó Deus, a sabedoria necessária. E a gente vê também, Deus, isso na vida do João, da Tejane, das crianças, o exemplo que eles têm aprendido junto aos pais. E realmente, Deus, nesse mundo caótico,
Esse mundo de falta de valores, de famílias perdidas, nós te rendemos graças nessa manhã, pois nós vemos exatamente o contrário na vida do nosso pastor, o exemplo que ele tem aprendido de Cristo e tem nos ensinado. Então nós te rendemos graças, nós te louvamos pela vida do pastor e sua família, e igualmente, Deus, nós te pedimos pela sua bondade e misericórdia. O Senhor continue também a usar o pastor Wilton e sua família, a nos usar pela sua misericórdia. Deus, que o Senhor também abençoe o Tiago, que tenha sede de aprender dessa semente, essa palavra. Mas o Senhor é quem chama, Pai. E aqueles que o Senhor chama, o Senhor capacita. Amém. Mas também é bom nós lembrarmos, meu Deus, nessa oração, de que ovelha é que gera ovelha. O pastor pastoreia essas ovelhas. E nós, como igreja, como congregação, como ovelhas do Senhor, possamos também, Deus, pastorear o coração de nós outros, nós possamos também, Senhor Deus, a gerar ovelha. E eu quero encerrar então, Deus, essa oração como o salmista Davi um dia orou, Deus, que não a nós, mas ao Teu nome, nós damos graças por amor da Tua benignidade, da Tua bondade, que é eterna. Pai, nós oramos, confiantes que o Senhor nos ouve, confiantes que o Senhor se alegra nesse momento também, Pai, para a glória do Teu nome, e o nome, claro, precioso de Jesus. Amém.